Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Marcos Andrei em mais uma videoaula de AutoCAD. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as layers ou camadas no AutoCAD. Podemos definir as layers como se fossem camadas transparentes e superpostas umas às outras, que quando devidamente organizadas e agrupadas passam a administrar informações importantes no desenho. Então vamos iniciar criando um novo documento em branco. Vamos dar um clique aqui em Start Drawing. O AutoCAD vai nos criar um documento em branco. Muito bem, pessoal, estou utilizando aqui o AutoCAD em sua versão 2020. Quem tem uma versão até 2014, isso é, da 2014 e em diante, vocês podem seguir tranquilamente os passos que eu explicarei aqui. Na barra de ferramentas, aqui, sobre o painel Layers, aqui, nós temos a opção Layers Properties. Ao lado da Layer Properties, nós temos o seletor de Layers aqui, onde se nós abrirmos, vocês verão que nós temos uma única Layer aqui, ó, que é a Layer 0. Isso desde o início do curso, vocês estão trabalhando com ela. Essa layer é a layer default do AutoCAD. Quer dizer, sempre quando eu abrir um documento em branco, eu vou vir com ela. Ao lado aqui em Layers Properties, vamos dar um clique. Vamos dar um clique. Estamos aqui com o painelzinho Layer aberto. Bom, estamos com a nossa janela Layer Properties aberta e observa que temos uma única layer aqui, que no nosso caso é a Layer 0, que é a layer corrente. Para dar uma melhoradinha aqui na visualização das colunas de nossa janela, observa que elas estão meio recolhidas aqui, né? Então basta, pessoal, ir no título de qualquer coluna aqui, dar um clique com o direito e escolher a opção Maximize All Columns. Olha lá, ó. Ele vai dar uma maximizada e vai permitir um melhor ajuste dessas colunas. Podemos dar uma puxadinha aqui na lateral para nós vermos melhor aqui as colunas. Olha lá, fica bem mais compreensível, né? A janela Layers Properties. Muito bem. Vamos entender aí. Os objetos criados para cada layer devem ter uma cor e um tipo de linha associado. A cor vai servir para distinguir os elementos de um mesmo grupo de desenho. Os tipos de linha auxiliam na percepção das diferenças entre os elementos do desenho, como as linhas do eixo ou linhas não visíveis, linhas de centro, cotas, entre outras. Então vamos começar. A Layer 0 convém nós não efetuarmos nenhuma alteração nela. Permaneça ela sempre da forma que ela se encontra. Por quê? Porque é nela que se encontram os valores default do seu AutoCAD. O que eu quero fazer? Eu quero começar um projeto, vamos supor, de uma planta baixa, onde eu quero distinguir layers para janelas, portas, paredes, cotas e rachura para o interior de nossas paredes. Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho o botãozinho aqui, ó, é New Layer, que permite que eu crie uma nova layer. Eu vou dar um clique nesse botão, ele vai abrir, editar aqui como Layer 1, porque é a primeira layer que eu estou criando. Eu vou nomear essa layer para paredes. Muito bem. Agora eu vou começar a configuração dessa parede. Esta parede, eu vou vir aqui no item Color aqui. Esta parede, eu quero ela na cor azul. Então eu vou aqui, na cor azul não, eu quero ela na cor branca. Certo? Vamos abrir ela aqui, dou um clique sobre a cor e posso selecionar o branco aqui. O branco já é a cor default dela.
lado aqui eu tenho line type, que é o tipo da linha. No nosso caso aqui eu quero ela como se fosse uma linha contínua. Eu não vou, por enquanto eu não vou alterar ela, eu vou deixar ela como uma linha contínua mesmo para nossas paredes. O que eu vou alterar é o line rate, que é a espessura da nossa linha de parede. Vamos dar um clique aqui onde está default e eu vou selecionar aqui a espessura dela em 0,30. Damos OK e pronto, já alterei essa linha da minha parede para 0,30. Vamos agora criar uma nova layer para a rachura interna que eu vou aplicar a ela. Vamos criar uma nova layer. Eu vou pôr aqui rachura, parede. Vou escolher a cor que eu quero para a rachura da minha parede. Eu vou escolher uma cor cinza. Tenho aqui a cor cinza. Vou dar OK. A linha dela vai ser uma linha contínua, mesmo que a rachura ela não tem. Vou deixar ela como default ali. Ó. Vou aumentar aqui, ó, logo em cima aqui, vou puxar para poder ver melhor o nome das minhas layers. Então, pegando aqui na divisão, certo? Para quem faz Excel, conhece o Excel, aquele mesmo processo para aumentar o tamanho da coluna. Né? Eu vou bem na divisão, clico seguro e puxo. Vamos gerar mais uma layer ali. Eu vou chamar essa layer de janelas. As minhas janelas, eu vou desejar elas na cor azul. Eu vou pegar aqui um azul para ela aqui. Muito bem. Ela também vai ser uma linha contínua e o tamanho, a espessura dela vai ser default. Vamos agora mais uma layer. Essa aqui vai ser a das portas. Essas portas eu vou desejar elas na cor vermelha. E elas vão possuir a linha contínua também. E também vou criar mais uma layer. Essa layer eu vou chamar de arcos portas. Os arcos das portas, eu vou desejar ela na cor amarela. Vamos aumentar um pouquinho aqui e eu vou aumentar mais meu painel aqui. Esse arco porta aqui, o line type do arco da porta, eu vou alterar. Então eu vou dar um clique aqui em Continuous. Observem que eu tenho aqui um único modelo de estilo de linha. Eu quero substituir essa linha contínua do arco da porta por uma linha pontilhada. Então o que eu faço? Eu venho no botão aqui, logo abaixo, Load, e vamos selecionar a linha pontilhada aqui. Certo? Eu vou pegar essa aqui, ó, ISO Dot. Clicamos sobre ela, confirmo com OK. Eu tenho que tomar cuidado aqui, pessoal, é onde muita gente comete o erro. Observem quem está selecionado. Quem está selecionado é a linha contínua. Apesar de eu ter capturado a linha pontilhada, ela veio no modelo default selecionado. Quem que é o modelo default? É a linha contínua. Então, se eu clicar OK, ele continua como linha contínua. O que eu devo fazer? Dar um clique sobre o modelo de linha que eu acabei de capturar e depois confirmar com OK. Observa que aqui em Line Type ele já alterou para a CAD ISO. Certinho? E pronto. Já criamos todas as entidades referentes a nossas layers.
Vamos agora começar a criação do nosso projeto. Como eu comentei na aula passada, essa aqui está sendo uma série de videoaulas que nós vamos finalizar com a criação dos templates. Então, na aula passada, nós vimos a configuração do ambiente de trabalho do AutoCAD. Aqui nós estamos vendo a criação de layers. Na próxima videoaula, nós veremos as cotas. Depois, vocês vão ver a configuração das pranchas de impressão. E depois, nós vamos para a criação do template, que vai agilizar e muito o nosso trabalho. Eu vou criar para vocês uma planta baixa aqui de apenas um único cômodo, para agilizar a nossa videoaula e ela não ficar muito extensa. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um retângulo. Eu vou começar pela parede. Então observem bem. E quem que eu tenho ativo aqui? Observe que eu tenho ativo a nossa layer default, que é a layer 0. Então o que eu faço? Eu vou alterar ela. Abrimos. Vou pegar paredes. Ô, professor, mas espera aí. Você pegou uma linha branca. Pessoal, a função das layers é agilizar e organizar os nossos projetos. Apesar de vocês estarem vendo na cor branca, na impressão ele vai sair em preto. Lembrando que vocês vão imprimir, fazer a impressão na prancha sobre um papel branco, né? Então isso aqui é meramente visual. É para vocês identificarem na visualização e não lá na impressão da prancha. A prancha é outra coisa. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha layer paredes. Vou pegar aqui nossa ferramenta retângulo. E vamos supor que eu desejo fazer um cômodo aqui 5 por 3. Então vamos lá, damos um clique. Quem quiser fazer pela polyline ou pela line, tanto faz. 5 é um retângulo, né? Lembrando, pessoal, novamente, isso aqui você já tem que ter na cabeça. Retângulo, comprimento, vírgula, altura. Então, o primeiro valor aqui, comprimento, separo por vírgula, porque agora vem a altura, 5 por 3. 5 de comprimento, 3 altura. Confirmo no Enter. Olha o tamanhozinho que saiu aqui o meu retângulo, né? Uma questão de zoom. Levo o ponteiro sobre ele e fazemos o ajuste com o rolamento do mouse. Espessura da parede. A espessura da parede nós podemos ter duas, 15 centímetros ou 20 centímetros. 20 centímetros caso tijolo deitado. Tijolo em posição comum em pé, ele é 15. Então, vamos pegar o nosso amigo aqui, offset, e vamos dar uma espessura aqui de 0,15. Recordando, não é vírgula, separador decimal no CAD é ponto. E nós temos que prestar muita atenção quando pegamos um modelo cotado. Muitas vezes, em escala de arquitetura, o separador decimal é vírgula. Apesar da cota estar mostrando vírgula, aqui no CAD vocês devem utilizar o ponto. Pressiono Enter e vou fazer o meu offset. Dou um clique sobre a linha, puxo para dentro e tenho ali a espessura do meu tijolo ali em 15 centímetros. Vamos dar um ESC aqui. Certinho, eu vou fazer agora as marcações de janelas e as marcações de portas. Vamos supor que eu queira uma porta de entrada bem nessa posição aqui. Vai ser minha única porta. Então eu terei nesse projeto aqui uma única porta de entrada e 3 janelas laterais. Essa porta minha, eu quero uma boneca com a espessura de 10 centímetros. Então eu vou fazer a marcação aqui. Olha lá. Vamos puxar aqui. Vou pegar o meu offset, ó. Fiz a marcação, vou dar um zoom nessa área que eu estou trabalhando, para facilitar para vocês. Observe a divisão aqui.
certo? Bem rente à minha parede. Eu vou pegar aqui o meu offset, vou fazer um offset de 10 centímetros, que é a espessura da minha boneca. Vou puxar para cá. Vamos dar um ESC, e essa linha guia que eu fiz aqui, ó, eu posso deletar ela. Vamos pegar o trim aqui, ó. Feito, olha lá que legal a versão 2020, isso é novidade, hein? A 2019 não tem a tesourinha ali, né? Fica mais fácil você identificar a ferramenta. Pressionamos Enter e damos um clique. Qual vai ser a espessura da minha porta? Então, lembrando, portas, eu posso ter porta de 60 centímetros, 70 centímetros, 80 centímetros e temos a porta de acessibilidade que vai de 90 a 1,20. No caso, a porta de acessibilidade 1,20 para cadeirante pessoal. Então, eu criarei aqui uma porta de 80, é uma porta sem acessibilidade. Deixa eu só dar uma configuraçãozinha aqui no meu teclado. Ele está com o teclado aqui configurado para português, eu estou usando um teclado mecânico em inglês, é aquele que sem o C cedilha. Então eu quero ele de 80, a minha porta de 80. Offset, ponto 8, entra, cliquei, puxei, está ali o espaço da minha porta criada, vou fazer o corte nela, trim, enter no teclado, cortamos aqui. Está aí minha porta prontinha. Muito bem, agora nós vamos fazer o arco e a extensão da porta. Qual que é a espessura da porta? Mesmo? 80. Lembrando que isso aqui é uma planta baixa, eu tenho visão top, é uma visão por cima. Então, o que eu tenho que desenhar aqui é o perfil da porta, certo? Apesar da altura da porta ser 1,10 m, como eu vou desenhar o perfil visto por cima, então é 80. Então, eu vou fazer uma porta de 2 centímetros de espessura por 80, né, pessoal? Lembrando de repetindo a história do retângulo. Comprimento e altura. Então, aqui, o meu comprimento é os 2 centímetros. E a altura é o 80. Então, eu venho bem no cantinho aqui. Olha lá a tração a ponto notável. Repetindo novamente para vocês. Se o CAD de vocês não estiverem dando atração a pontos notáveis, nós vamos aqui, ó, Snap, Object Snap, vamos abrir e eu tenho que marcar esse endpoint aqui, certo? Por quê? Porque eu quero o final da linha ali. Então, repetindo, vamos lá, retângulo, clicamos no endpoint ali, onde eu quero a minha porta, e vamos lá, ponto 0,2, que é o comprimento, vírgula, ponto 8, que vai ser a altura da minha porta. Olha o que aconteceu. Por que ocorreu isso? Porque o retângulo, ele é sempre criado da inferior esquerda para superior direita. Então, pegamos o Move aqui, entra, pegamos o Move, selecionamos, Enter, endpoint da porta com o endpoint do perfil da porta. Está ali. O que falta agora? O nosso arco. Pegamos aqui, ferramenta arco, 3 pontos, vocês têm que observar, porque esse é o arco que vai fazer o perfil de abertura da nossa porta, certo? Basta repousar e ele vai mostrar ali, ó. Se não tiver o arco com 3 pontos, vamos abrir ele para vocês poderem, na relação, fazer a seleção. Então, vamos lá, arco 3 pontos, um clique aqui no endpoint dele, no primeiro endpoint da parede e depois no segundo endpoint da parede. Certinho? Oh, professor, você esqueceu de selecionar a layer. Não tem problema. Certo? O que nós fazemos? Eu fiz
a porta na layer da parede. Basta eu selecionar, pessoal. Olha lá, ó. Seleciono os dois porque o arco faz parte? Não, né? Então vamos selecionar primeiro aqui a minha porta. Olha lá que legal, ó. E aqui o arco agora. Vou dar um ESC para tirar a seleção. E vamos selecionar o meu arco aqui da porta. Muito bem, olha lá. Observem que se eu dar um clique sobre o arco da porta, notem logo acima ali que a própria layer vai alterar. Ó. A própria layer alterou. Arcos, portas. ESC, vou selecionar a minha porta e portas aqui. Certinho? Então vamos reduzir. Bom, eu quero agora duas janelas laterais. Essas duas janelas, elas vão ficar a 1 metro da parte inferior da parede aqui, ó. Então, semelhante ao arco da porta e semelhante à nossa porta aqui, pessoal. Então, eu vou fazer uma linha guia aqui. A linha guia pode transpassar a parede, tá? Não tem problema nenhum. Vamos fazer um offset. Eu quero a 1 metro, né? Então, vamos lá. 1. Cliquei aqui e pronto. Ó, 1 metro. Eu vou deletar minha linha guia. Certo? Vou aproveitar aqui, já vou deletar esse excesso que nós fizemos com o trim. A janela que nós vamos fazer, ela terá a extensão de 1,5 m. Então, offset de novo. Vamos pôr aqui 1,5 e fazemos aqui a nossa janela. Muito bem, ó, abertura para a nossa janela. Certinho? Agora eu vou trabalhar dentro dela. Agora que eu tenho a marcação dela feita aqui, eu já vou alterar para janelas aqui. Ó. E eu vou trabalhar aqui. Ó. Vou pegar um retângulo. Vamos trabalhar interno aqui. Vou fazer uma marcação interna dentro dela. Ó, eu quero pegar, pessoal, eu quero pegar o centro dessa linha. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Ele não está me dando o centro. Né? Ele não está fazendo a marcação no centro da minha linha ali. Ó. Então, o que eu faço? É aquele mesmo processo. Isso aqui é atração a pontos notáveis. Eu vou no Object Snap e vou pegar o meu midpoint. Olha lá, meu midpoint que não está selecionado. Isso é padrão no CAD. Quando vocês fazerem a instalação do CAD, o único elemento que vai vir para vocês ativo com a atração aos pontos notáveis vai ser center, que é o centro de uma elipse, não é midpoint. Midpoint é centro de linha, interseção e extensão. Quem que eu quero? Eu quero midpoint. Então, eu vou marcar o midpoint, pego novamente a minha linha, olha lá, ele me passando aqui, olha a atração ao centro da linha. Eu vou traçar aqui uma linha bem ao centro. Está aí a minha janela pronta. Certinho? Olha agora como ficará bem mais simples fazer a segunda janela. Qual que é a distância aqui? Não é 1 metro? Mesmo processo. Vou fazer aqui uma atração, não tem problema se a layer da janela está ativa. Tá? É justamente isso que nós queremos. Pego aqui o offset, desejo um offset de 1, faço a cópia. Ó, agora para agilizar. Eu venho, pego o copy. Por quê? Eu já não tenho uma janela pronta. Não desejo fazer uma janela exatamente igual a essa que eu acabei de fazer. Então é só copiar. Marcamos aqui, marcamos o centro, as duas linhas, tanto o retângulo quanto a linha central da minha janela. Enter. Pego o endpoint aqui e levo aqui, ó. Pronto, ó lá. Meus 2 janelões lateral está pronto. Eu quero agora
uma janela ao centro. Essa janela ao centro ela vai ser um pouquinho menor. Mesmo processo. Olha, eu quero uma janela ao centro, pessoal. Olha o macete. Eu vou pegar uma line, venho, acho o centro da linha, lembra aquela história que acabamos de fazer, que acabamos de comentar sobre o midpoint? Ótimo, tem uma linha ao centro. De quanto que eu quero essa janela? Vamos supor que eu deseje aqui uma janela menor de 1 metro de comprimento. O macete é, como eu quero ao centro, então eu pego essa linha que eu acabei de criar ao centro e vou copiar ela meio metro para a esquerda e meio para a direita. Certo? Então vamos lá. Ó. Offset, ponto 5. Ponto 5 à direita, ponto 5 à esquerda, deleto a minha linha do meio. Pego o meu retângulo, faço, utilizando a tração aos pontos notáveis, pego a minha line e crio uma linha ao centro. Muito bem, nossa plantinha está pronta lá, nosso projeto de planta baixa está pronto. É claro que esse projeto, certo, poderia ter aí 3, 4, 5, 6 cômodos, e o processo que vocês aplicariam é exatamente o mesmo. Primeiro criamos as layers, depois nós vamos criando os cômodos, janelas e demais itens. O que faltou aqui é a rachura, né? Nós criamos uma layer para nós aplicarmos a rachura interna dentro da nossa parede. Então vamos lá, vamos sinalizar aqui. Eu vou primeiro alterar para a rachura da parede. Ó, nossa layer aqui selecionada a rachura da parede. Vamos abrir aqui as rachuras. Vou pegar aqui hatch. Muito bem. Eu vou desejar aqui uma rachura sólida. Essa rachura sólida aqui é uma rachura de uma única cor. Nós utilizamos ela quando? Quando eu quero um preenchimento azul, vermelho, amarelo. No nosso caso aqui, bom, pessoal, antes de finalizar, nós vamos falar sobre esses ícones que nós temos antes do nome da layer. Abrindo aqui o painel Layers, vocês vão observar que nós temos uma sequência de ícones aqui. Ó, tá? O primeiro é o On-Off. O segundo chama-se Freeze. E o terceiro chama-se Look. Então vamos começar pelo look. Vamos começar pelo look. Observe que eu tenho aqui no portas, eu tenho o meu look ativo aqui. Ó. Observa que ele é um cadeado feito aberto. Observa que se eu for sobre ele e der um clique, ele fechou o cadeado. Eu travei essa layer. Qual que é a layer que foi travada? Foi a layer portas. Vamos dar um ESC aqui. Lembrando que esse é o arco da porta, eu não travei o arco da porta, eu travei a porta. Observe que se eu levar o ponteiro sobre ele, ele mostra ali a figura, a imagem de um cadeadinho fechado, né? Pessoal, quando nós utilizamos esse recurso do look e eu travo ele, eu protegi essa camada. Essa camada está protegida, eu não consigo efetuar nenhuma alteração. O único processo que eu consigo fazer é seleção. Eu vou tentar apagar elas para você ver. Para vocês verem, ó. Dá delete, nada ocorre. Se eu selecionar ela, tentar alterar a layer, ela aqui, por exemplo, a arco de porta, não dá, ó. Já me mostrou um erro aqui, ó, dizendo que o objeto se encontra travado. Então, o look, eu protejo a layer, eu protejo a camada.
Deixa eu voltar ele ao normal. Isso pode ser feito para qualquer layer. Ao lado dela, nós vamos ter dois ícones. A lâmpada, que é o on-off, e o solzinho ali, que se chama freeze. Vamos a uma demonstração sobre a função desses dois. Eu vou fazer sobre essa janela esquerda aqui. Ó. Eu vou selecionar elas. Tá? Observa, pessoal, quando eu faço... Nós temos 3 janelas, né? Então, quando eu fizer numa, eu estou interagindo nas 3. Então, é sobre todos os objetos que estão naquelas camadas. Então, eu vou abrir aqui. Vamos aqui em janela e vou dar um clique nela, aqui no on-off. Olha o que aconteceu com as nossas camadas. Sumiram, né? Na verdade, elas ficaram invisíveis. Eu desliguei a visualização delas. Vou voltar. É tipo liga, desliga. Cliquei uma vez, ligou. Cliquei outra, desligou. Vamos ao freeze. Vamos ver o que ele faz. Sobre a mesma layer janela. Vou dar um clique nela. Olha lá. Se tornou invisível também, né? Vamos voltar? Beleza, voltaram. Aí vocês vão perguntar assim, mas professor, as duas funções fazem a mesma coisa? Visualmente, elas têm a mesma função. Mas possuem uma pequena diferença entre uma e outra. Pessoal, quando vocês desligam a layer pelo on-off, você está apagando essa layer apenas visualmente. Mas para o CAD, aquela layer, apesar de estar invisível, ela permanece lá. Ela continua lá para o CAD. Quando nós fazemos isso pelo freeze, o AutoCAD passa a não ter conhecimento daquela layer. É como se ela não existisse perante ele. Ela só vai voltar a existir quando vocês tornarem a layer novamente visível. Então, repetindo, quando vocês ocultam uma layer pelo on, essa layer ela ainda permanece lá, apesar de estar oculta. O CAD, certo? Trata ela como que se apagada apenas visualmente, o que não ocorre no freeze. A outra grande diferença está no seguinte. Quando eu oculto um item pelo on-off, e esse item oculto, eu mando, após eu ter ocultado este item, eu mandar uma impressão, este item, ele sai, ele é impresso. Por quê? Lembra? O CAD trabalha como se ele existisse. Então, um item oculto pelo on-off, ele é impresso. Um item oculto pelo freeze, ele não é impresso. Ele não sai na impressão se você tiver ocultado ele pelo freeze. Retornando aqui ao Layer Properties, outro processo de configuração que vocês têm, que é importantíssimo, é referente à opção Plot aqui. Está vendo essa impressorinha? Pessoal, em versões anteriores do CAD, certo? Se vocês pegarem aí a 2018 ou a versão 2019, vocês vão encontrar esse plot aqui no final, aqui, ó, logo após. É que nessa versão 2020, certo? Ele veio aqui logo após o look ali. Tá? Ele vai ficar entre o look e o color, na versão 2020. Na versão 2019, 2018, 2017, versões anteriores, vocês vão encontrar a opção plot após New VP aqui. Feitinho? Então, continuando, o que essa opção plot faz? É uma opção também que merece comentar. Essa opção, ela trava a impressão da layer. Então, se eu chego aqui e marco, como eu fiz ali no item paredes, o que eu fiz? Eu desativei a impressão dessa layer. E para que eu utilizo isso? Muitas vezes vocês podem fazer comentários num projeto que é um comentário pertinente a você. Você não deseja que ele seja impresso, por exemplo.
uma observação que você faça, um lembrete, então você pode impedir, você quer que ele fique visível, mas você não deseja que ele seja impresso. Então, o que fazemos? Basta ir e desativar esse item plot. Certinho? Bom, pessoal, o que nós tínhamos que ver referente a layers é isso aí. Na próxima videoaula, nós veremos as cotas. Então, veremos toda a configuração dos formatos de cotas aqui, para depois nós vermos as pranchas de impressão e depois nós vamos finalizar essa série de videoaulas vendo os templates. Certinho? Então, espero que todos estejam bem. Não esqueçam de deixar o seu like clicando no sininho aí e inscrevam-se no canal para receber novas notificações. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.